Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. O Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil aconteceu em Pirenópolis, Goiás, e refletiu os rumos da entidade, a importância da união de todo o sistema da OAB e o papel da Ordem durante o processo eleitoral brasileiro. Acompanhe. Estivemos reunidos por todo o dia com os 27 representantes das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os temas debatidos a fundo, há muitas soluções para a advocacia brasileira e o que aqui foi debatido será o vetor dos próximos passos do Conselho Federal e de toda a advocacia brasileira, respeitando as regionalidades de cada estado, mas unidos em uma pauta que nos une, que é a defesa dos nossos direitos, a defesa das nossas prerrogativas e aquilo que é muito caro para a advocacia brasileira, a defesa de nossos honorários. Então, a todos os advogados e a todas as advogadas do Brasil, eu esclareço que o Colégio de Presidentes, através do Conselho Federal e dos seus 27 presidentes, estão unidos numa única pauta, que é a união da advocacia brasileira e a pacificação do Brasil. O Colégio de Presidentes da OAB reúne os presidentes dos 26 estados e o Distrito Federal e ele é o farol da advocacia brasileira, capitaneado pelo nosso grande líder Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal, juntamente com a diretoria. Nós temos a oportunidade de debater os grandes temas de interesse da advocacia, buscando sempre impulsionar a advocacia no mercado de trabalho, tratar de prerrogativas e defender a cidadania. É a advocacia trabalhando por todos os advogados e advogadas do Brasil. O Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB também abordou temas que valorizam a advocacia em âmbitos variados, como o tratamento mais adequado das custas judiciais, a proposição de alteração legislativa para tornar a entidade fiscalizadora do sistema prisional, a proporção representativa do FIDA, entre outros assuntos. Reunido, a advocacia brasileira, representada por suas 27 seccionais, discutindo temas que são importantes, que são necessários, dentre eles os principais pilares da advocacia, defesa de prerrogativas, valorização dos honorários. Estamos aqui também tratando do combate à criminalização da advocacia, dentre tantos outros temas que são necessários e são importantes. Tenho certeza que sairemos daqui ainda mais fortes, sairemos daqui com bons encaminhamentos, sempre buscando fortalecimento da advocacia, valorização da advocacia. O colégio com uma pauta extremamente importante, que vai desde uma proposta ao CDE para tentar regularizar a advocacia estrangeira no nosso país, onde temos que defender a advocacia brasileira, como a questão da abertura de novos cursos de direito, onde a OAB tem que trabalhar para um combate de cursos mercantilistas. Temos também discussões importantes do Estado Democrático de Direito, da importância de respeito às nossas instituições, sem qualquer tipo de questionamento ao processo eleitoral. Uma pauta em que você consegue discutir assuntos desde a advocacia da ponta até a advocacia de mais alto nível, onde a OAB, onde o Conselho Federal, onde o seu Colégio de Presidentes tem um só foco: a defesa das prerrogativas, a defesa do Estado de Direito e a defesa principalmente de toda a advocacia brasileira. O voto feminino completou 90 anos, um marco histórico para entender a evolução da democracia e da luta pelos direitos das mulheres no país. A OAB Nacional apoia a luta da mulher pelos seus direitos e celebra neste mês toda essa conquista. Neste mês de novembro, comemoramos os 90 anos do voto feminino. Essa foi uma luta que começou com Berta Lutz, em 1922, quando ela lançou um movimento em prol da necessidade das mulheres também poderem votar. Somente em 1932 que esse direito ele foi consolidado e anos depois que passou a fazer parte da nossa Constituição. A luta das mulheres pela ocupação de espaço, e especialmente com relação à política de votarmos e sermos votadas, se iniciou há 90 anos atrás. E hoje estamos aqui por conta de mulheres que vieram antes de nós, que tiveram coragem de quebrar barreiras e afastar paradigmas, para que hoje, mulher como eu, pudéssemos ocupar esses espaços, para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos votadas, sermos presidente da República, sermos governadoras, deputadas estaduais e federais.
Mas a nossa luta, ela não acabou. Ela continua, porque a violência política, ela ainda é clara e latente contra as mulheres, e muito cruel. É um momento de celebrarmos, sim, mas é um momento de continuarmos nas trincheiras, sedimentando os direitos que vieram lá de trás, daquelas que nos antecederam. E cá estamos, todas juntas, para solidificar esse direito que é tão importante para nós, de votarmos e sermos votadas. O ex-secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Ari Raguiante Neto, foi escolhido para ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na vaga destinada à advocacia pelo 5º Constitucional. O assunto, inclusive, foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, Ari tem uma bela história em prol da advocacia brasileira e temos certeza que honrará seu posto como desembargador pelo 5º Constitucional, fecha aspas. Aos 53 anos, Ari Raguiante tem 30 anos dedicados à advocacia. Além de ter sido secretário-geral adjunto do Conselho Federal, ele exerceu diversos outros cargos no sistema OAB. Foi membro de comissões, presidente de Câmara de Seleção e Prerrogativas, conselheiro estadual, diretor da OAB de Mato Grosso do Sul, conselheiro federal por 2 mandatos e atuou também no Conselho Nacional de Justiça como membro indicado pela OAB Nacional. E não para por aí. A advogada catarinense Ana Cristina Blasi foi nomeada desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também pelo 5º Constitucional da Advocacia. Em entrevista ao site da OAB, o vice-presidente da Ordem, Rafael Horne, afirmou, abre aspas, que o 5º Constitucional da Advocacia é um dispositivo indispensável para o equilíbrio e a inclusividade nos tribunais. Seremos muito bem representados pela mais nova desembargadora do TRF4, fecha aspas. Ana Cristina Blasi é advogada, mestre em Direito, especializada em Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados. Na seccional catarinense, ela exerceu o cargo de secretária-geral e de coordenadora de relacionamento com a Justiça Federal. Entre os anos de 2015 e 2017, atuou como juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Após diálogo com o Conselho Federal da OAB, o INSS decidiu retirar o bloqueio de 30 dias para novo requerimento em relação à concessão de benefícios realizado por meio de inteligência artificial. A análise feita por robôs gerou uma quantidade significativa de indeferimentos desnecessários, o que fez surgir uma fila paralela de trabalhadores à espera do benefício. O INSS vem tomando medidas para diminuir a fila de espera nas respostas dos benefícios. Entretanto, um dos procedimentos que foram adotados causou vários indeferimentos ágeis, de até 15 minutos, o benefício foi indeferido. Nesses casos, havia o bloqueio para um novo pedido de benefício e o segurado deveria esperar pelo menos 30 dias. Num diálogo da OAB junto ao Comitê de Desjudicialização, o INSS atendeu ao pedido e retirou esse bloqueio. Portanto, agora pedidos de aposentadoria, de benefícios, de auxílios, salário maternidade, pensão por morte, eles não têm mais o bloqueio de 30 dias. Uma vez o pedido tendo sido feito e negado, é possível entrar de novo dentro de um período rápido ali, pode ser até no mesmo dia ou no dia seguinte. O cuidado que a gente tem que ter é, na hora de fazer o requerimento, preencher o simulador, que agora no pedido de benefício você pode modificar os tempos, editar os tempos que constam no CNIS. Com esse simulador preenchido, normalmente o sistema dá andamento no benefício, e pode até remeter para a análise de um servidor. O cuidado para quem não preenche esse simulador é que às vezes o indeferimento vem de forma automática, o que dificulta o acesso ao direito. Por isso, o cuidado tanto de requerer com toda a documentação anexa, preenchendo o simulador, mas a garantia de que, caso seja indeferido, é possível novo pedido mesmo antes do prazo de 30 dias. A Comissão Especial de Direito Previdenciário segue no diálogo institucional para melhorar procedimentos, garantir o acesso a benefícios e requerimentos pelos segurados, assim como na defesa da prerrogativa da advocacia. Já são mais de 1.600.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Acompanhe. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify,
OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil e rápido, tudo na palma da mão. Não deixe de conferir. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou do evento cujo tema tratou do papel da advocacia na crise climática e que aconteceu paralelamente à Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. It is with great joy that Brazilian Bar Association welcomes this climate conference during COP27. We gather here today to join forces to ensure the present and the future of humanity in a healthy environment. And we, legal professionals, must ensure the improvement and respect of the legal system to preserve a sustainable life for the future society. We must build a culture of sustainability, generational solidarity, and ethno-racial recognition of the social groups most affected by environmental disasters. We must always think globally and act locally in a policy of permanent cooperation. Let us fight together for the preservation of the environment. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. A gente te espera. Voltamos, obrigada pela sua companhia. O programa OAB Entrevista tratou da interiorização da advocacia com a presença, representação e o trabalho efetivo da Ordem dos Advogados do Brasil em todos os rincões do país. Além de acompanhar a edição pela programação da TV Justiça, você também pode conferir o programa na íntegra pelo canal oficial da OAB Nacional no YouTube. Os trabalhos da Ordem são muito dinâmicos, né? As bandeiras vão surgindo, as prioridades vão chegando, e algumas coisas não é que são esquecidas, mas elas não são priorizadas. E a Ordem tem, nesse momento, a obrigação de fazer um resgate com a advocacia do interior. Isso é um reclame dessa advocacia. Eu venho de uma região, eu venho do Amazonas, onde as distâncias são quase que continentais. Temos regiões fronteiriças que estão a 2 horas de voo de Manaus, então quase a mesma distância de Manaus a Brasília, que é a capital federal, por exemplo. E essa advocacia, não só do Amazonas, só exemplifico agora, mas a advocacia do interior do Nordeste, a advocacia das outras regiões que sofrem muitas vezes com a pouca presença da instituição. Então, interiorizar a advocacia, fazer esse resgate com a advocacia do interior e levar à advocacia do interior todos os benefícios que gozam os advogados das capitais. Sempre foi um reclame da advocacia interiorana, né? As distâncias, o braço da Ordem não conseguia alcançar muitas vezes o assistencialismo através das caixas de assistência, não ter presente, por exemplo, um representante das prerrogativas quando eventualmente violadas as prerrogativas, não ter a presença do presidente da Ordem em um tempo exíguo quando há uma necessidade, justamente por conta da falta de estrutura e por conta das distâncias. Mas com isso, nós vamos fazer essa aproximação do interior com os grandes centros e com as seccionais. Eu não consigo aqui eleger a principal demanda que me foi trazida ao longo dessa caminhada. Eu já visitei as 27 capitais, passando aí por centenas de municípios no Brasil inteiro. Mas há uma grita da advocacia quanto à questão da defesa das prerrogativas, por exemplo, que a cada dia que passa nós nos deparamos com cenas de arbitrariedade ainda. E eu passei a fazer isso pessoalmente. Comecei a visitar cada estado onde havia uma severa violação de prerrogativa. Passei a participar desses desagravos públicos, passei a apontar aqueles que tentam detratar a advocacia e passei a ter isso como uma das maiores bandeiras da nossa gestão, que é a defesa de prerrogativas. Muitos avanços vieram, tivemos aí a lei que após aprovada criminalizou a violação de prerrogativas. Estamos tentando colocar isso, tentando dar eficácia a essa lei a cada vez que uma autoridade
violenta uma prerrogativa. Mudando de assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil tem atuado para que a inconstitucionalidade da execução imediata da sentença do Tribunal do Júri seja reconhecida. Sobre esse assunto, nós conversamos com o Procurador-Geral da OAB Nacional, Ulisses Rabaneda. Confira. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele havia proferido uma decisão no sentido de ser constitucional a execução antecipada das sentenças condenatórias, né? Desde que houvesse o julgamento por um órgão colegiado, no caso, né, a segunda instância. Naquela oportunidade, a OAB foi ao Supremo com uma ação declaratória de constitucionalidade, né, para que fosse declarado constitucional o dispositivo do Código de Processo Penal, no sentido de que a sentença condenatória só pode ser executada quando transitado em julgado, né, essa sentença. O Supremo, então, reformulando o entendimento que havia proferido, julgou procedente essa ação declaratória de constitucionalidade para dizer que as decisões condenatórias em todos os crimes, elas só podem ser executadas após o trânsito em julgado, ou seja, quando esgota todos os recursos. Posteriormente a isso, né, no pacote anticrime, o Congresso Nacional editou, né, o Código de Processo Penal e incluiu um dispositivo prevendo que, no Tribunal do Júri, nas condenações que atinjam 15 anos de reclusão ou mais, a sentença condenatória pode ser executada imediatamente. Tendo em vista que esse dispositivo prevê, então, a execução antecipada de uma sentença condenatória, o Conselho Federal da OAB ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma nova, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade, para dizer que aquela decisão que havia sido proferida, né, na ação declaratória, ela deveria ser respeitada e esse dispositivo deve, então, ser declarado inconstitucional. A Escola Superior de Advocacia Nacional promoveu no YouTube o debate sobre doação e testamento como formas de planejamento sucessório. A transmissão faz parte da aula aberta do curso de pós-graduação em Advocacia Civil. Entrando no nosso tema, eu tenho um slide que uso nos meus cursos, Luciana, que eu diria que talvez é o slide mais importante que o jurídico, que é onde, na minha opinião, as pessoas erram. Outro dia eu recebi um telefonema de um professor de economia que queria fazer um planejamento sucessório. E ele dizia assim para mim: doutor Simão, se eu lhe mandar uma minuta do que meu advogado fez, o senhor pode cobrar uma consulta e analisar? E eu dizia: não, eu não posso. E eu vou dizer por que eu não posso. Esse primeiro slide vai indicar que, na verdade, o planejamento sucessório passa por um momento que eu diria prévio ao jurídico, que é esse o momento que tem faltado nos planejamentos equivocados que eu tenho visto, que é olhar o nosso cliente e ouvi-lo e não falar, que é entender e buscar o real problema do cliente. Ele está fazendo por vingança, por amor, por ódio, por cansaço? O que ele quer? Ele está fazendo num momento difícil, num momento alegre? Porque dar a solução no primeiro encontro me parece um equívoco enorme. Por isso que eu não faço revisão de planejamento sucessório. Eu começo do zero. Porque fazer uma revisão é a chance de repetir equívocos que estão no planejamento sucessório apresentado. E, portanto, eu sempre marco uma segunda reunião e, às vezes, até só para dar um detalhe, quando são casados ou unidos estavelmente, eu os ouço em reuniões separadas. Eu faço questão de tentar perceber qual é o problema real que está sendo colocado na mesa. E não o problema que, em tese, o casal apresenta. E por isso que a dica que eu deixo no primeiro slide, e que os cursos já começam dizendo: doação é isso, testamento é aquilo. E eu começo dizendo assim: nem pense em doação ou testamento antes de ouvir o cliente. É deixar o cliente falar. E assim, meus amigos e minhas amigas, o planejamento sucessório exige que vocês não tenham medo de entrar na intimidade da família. Se tiverem medo, receio, pudor, não comecem, porque evidentemente é um trabalho para a intimidade das famílias, para a sucessão patrimonial que mexe com afetos / desafetos. E, portanto, eu sempre, professora Luciana, faço no mínimo 2 reuniões. E se há um casal, eu ouço separadamente. Que esse professor dizia assim para mim, Luciana:
A minha mulher, ela assina o que eu quiser, porque não tinha filhos. Ela assina tudo, é tudo meu, ela tem as coisas dela, ela não se preocupa. Eu falei, bom, começamos mal o planejamento. Porque eu não sei quais são os anseios dessa sua mulher, vírgula, sem filhos, mas com relação ao patrimônio. Outros eventos também foram realizados de modo virtual ou híbrido. Um deles foi o Congresso Nacional de Trabalho Marítimo e Portuário, com transmissão gratuita no canal oficial da OAB Nacional no YouTube. Então esse é o objetivo do Conselho Federal, esse é o objetivo da nossa comissão, debater essas temáticas, chamando os atores responsáveis pelas resoluções dos problemas, a Agência Nacional, o Ministério, os auditores, possibilitando que tenhamos discussões de alto nível que, de fato, tragam soluções pragmáticas e seguras para o nosso mercado. Um setor tão importante com insegurança jurídica, com travas regulatórias, atrapalha todos. Atrapalha capital, trabalho e a sociedade, porque, inclusive, num levantamento recente feito pela OCDE, ficou muito claro ali, ou muito clara a correlação entre o desenvolvimento dos portos e o desenvolvimento econômico das nações que têm acesso ao mar. Então, nós estamos discutindo aqui um tema que é precioso não só para capital e trabalho, mas também para a sociedade como um todo, para que haja progresso social, econômico, porque, afinal de contas, são muitos empregos gerados direta e indiretamente, tributos recolhidos, e então estamos falando aqui de um tema que ultrapassa os interesses de capital e trabalho. Quero destacar algumas questões que o Dr. Mário abordou de forma muito rápida. Temos que pensar, por exemplo, se a atual regulação portuária trabalhista atende aos anseios, ao momento atual do trabalho portuário, às necessidades de capital e trabalho. Penso que não. Estamos lidando ainda com um formato de legislação do trabalho portuário que foi concebido há quase 30 anos. Em 2013 tivemos uma reforma, ou melhor, com relação ao trabalho portuário, a Lei 12.815 não mudou praticamente nada. Então, uma legislação, um formato que foi idealizado para um período de transição, para lidar com a situação paradigmática que estava sendo implementada ali no início da década de 90, passou já há muito tempo do período em que ela deveria ter vigorado. Então, penso que se faz urgente uma reforma trabalhista portuária, muito embora alguns não gostem desse termo, reforma trabalhista, mas é um termo que não é exclusivo do Brasil. Inclusive o Banco Mundial, os especialistas do Banco Mundial dizem de forma muito clara que o desenvolvimento dos portos passa também por uma reforma trabalhista portuária. Isso é lógico, com todo cuidado com a parte social, com proteção aos trabalhadores, mas sem frear o desenvolvimento desses setores tão importantes que são o setor marítimo e o setor portuário. Um dos problemas, questão de qualificação, de treinamento. Os empresários recolhem uma verba que não é baixa para esse efeito. E existe um fundo bilionário para isso. Ou seja, já existe contribuição das empresas nesse sentido. O problema é que, por um entrave burocrático, regulatório, essa verba que é despendida, que é disponibilizada pelos empresários, fica retida e não chega onde deveria chegar. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de também seguir as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana.